É impressionante como o Flávio Bolsonaro tá todo desesperado para abafar o escândalo das joias envolvendo Bolsonaro. Então ele tá tentando associar o Lula ao crime organizado, pegando aquele episódio que o Lula usou o boné do CPX com o caso do Sérgio Moro, que algumas pessoas têm levantado suspeitas a respeito do timing da operação da Polícia Federal. Mas é ultrajante ver alguém como Flávio Bolsonaro fazer esse tipo de associação, porque quem tem relação com o miliciano é ele era próximo do Adriano da Nóbrega. Só que ele faz isso porque ele tá com medo de uma pesquisa que vai sair do PL daqui a alguns dias, que pode mostrar uma derretida política do Bolsonaro afetando os planos dele, Flávio, para sair como candidato a prefeito do Rio. Na sua opinião, você fica ultrajado vendo essa fala do Flávio? E outra, você achou que essa operação da Polícia Federal foi suspeita? Deixe seu like se você gosta de ver o Flávio com medo e apavorado e se inscreva no canal. O Flávio Bolsonaro, ele foi à tribuna ontem, na verdade não foi à tribuna, né? Ele falou ali mesmo do plenário após a fala do Sérgio Moro. E aí ele começou a falar novamente a respeito da facada do Bolsonaro, Adélio Bispo e usou novamente o episódio do boné do CPX. CPX não é uma sigla de organização ilícita, mas é uma sigla que o Lula usou durante a campanha, um boné, para designar ali, para representar o local onde ele estava. Foi isso. Só que a família Bolsonaro insiste com essa visão extremamente deturpada de associar a população de baixa renda que mora nas comunidades com criminosos. Eles sempre fazem isso. O próprio Eduardo Bolsonaro fez isso na semana passada com o Flávio Dino. Eu até comentei todo o desespero do Eduardo falando: não, Dino, não me processa não. Link aqui no card. Só que eles estão fazendo isso, os bolsonaristas, porque parece que eles encontraram um mote para unificar a oposição, que é justamente a segurança pública. Esse episódio do Moro, entre outros, deu à oposição essa possibilidade, porque ela está completamente desarticulada. Só que é ultrajante ver alguém como o Flávio Bolsonaro, com todo o histórico dele, todas as relações muito suspeitas e ainda não explicadas, querer associar qualquer pessoa com o crime do Rio de Janeiro. E você olha a cara dele, ele tá todo lá meio empafioso, né, cheio de... Ele não consegue nem segurar o sorriso. Parecia que ele tava debochando, né? Nem ele acreditava nas palavras dele. Porque quem tem relação com milicianos, com o crime organizado do Rio de Janeiro, é ele, o Flávio Bolsonaro. Porque a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega trabalhavam no gabinete dele. O dinheiro da rachadinha era desviado para contas do Adriano da Nóbrega. A gente sabe disso. Ah, o caso foi arquivado, mas tava lá a reportagem. Então o dinheiro do gabinete do Flávio Bolsonaro era utilizado pelo Adriano da Nóbrega. Então não venha com conversa. Por que você não explica a relação com o Adriano? Que parecia ser o seu sócio, um parça. Mas isso ele não explica de jeito nenhum, né? Porque não vai falar. É uma relação super suspeita que o Flávio tem. Com relação ao Lula, nada indica nenhum tipo de relação do Lula com pessoas ilícitas, de organizações suspeitas, para colocar dessa forma. O problema é que nesse momento em que o próprio Lula está enfraquecido devido à declaração que ele fez ao portal Brasil 247, não havia ninguém naquele momento para poder se contrapor ao Flávio com a fala dele. Diferentemente do que aconteceu na semana anterior, que o Glauber Braga se opôs ao Eduardo. Falou o seguinte: é impressionante como que vocês sempre tentam criminalizar a população que mora nas comunidades. Esse pensamento de vocês é um pensamento muito estranho, né? Fora que todos os outros problemas de ilicitudes e apreensões de ilegalidades, produtos ilícitos, ocorreram com o Bolsonaro envolvido. Mas na semana passada, o Lula não tinha dado aquela declaração. Então, havia uma força maior para poder reagir a essas falas bolsonarísticas. E esse caso do Sérgio Moro, algumas personalidades, existem alguns comentários que estão falando que tudo isso está muito suspeito, pelo timing da operação da Polícia Federal. Existe aí, não que houvesse algo programado para isso, mas, segundo algumas pessoas, as hipóteses que estão sendo lançadas, a operação poderia ter sido deflagrada por conta da fala do Lula, já que a Polícia Federal tem toda uma questão de bolsonarização ali, é muito bolsonarizada, tem muitos bolsonaristas, e o Moro teria certa influência dentro da Polícia Federal. E a operação ocorreu um dia depois do Sérgio Moro falar: não, essa fala do Lula pode acabar colocando a minha família em risco. Quem fez um bom comentário a respeito desse assunto foi o Reinaldo Azevedo, no Band News. Eu vou colocar o link no primeiro comentário fixado, mas basicamente o Reinaldo Azevedo ele falou o seguinte: olha, essa operação não estou colocando em dúvida isso,
Mas se de fato tudo isso for verdade, desse esquema para atacar o Sérgio Moro, nós estamos vendo uma mudança de padrão do próprio PCC. Porque o PCC não faz esse tipo de atuação. Então eles podem estar mudando o seu comportamento, mudando o seu padrão, o que é muito sério, e o que Bolsonaro, Moro e outras figuras estão fazendo acabam turvando um assunto que é de extrema importância e de uma escalada na organização do PCC. Primeiro comentário aqui fixado, você vai ver melhor os argumentos do Reinaldo Azevedo. Mas eu quero que você coloque também nos comentários. O que você achou dessa fala do Flávio? Mostra desespero para abafar o caso das joias? E principalmente, eu quero que você também coloque aqui nos comentários o que você acha dessa operação. Foi suspeita ou não? Coloque lá nos comentários e se inscreva no canal. Esse desespero do Flávio, pessoal, ele acaba vindo por conta de uma pesquisa que vai ser lançada pelo PL nos próximos dias. O PL quer avaliar como que está a situação e a percepção da população brasileira no cenário político. E vai testar, além de Bolsonaro, outros nomes como Michele. E o Flávio, ele está com medo porque a imagem dele e dos seus irmãos, elas são muito atreladas à imagem do Bolsonaro. Se esse caso das joias, que foi o pior escândalo de imagem ou a pior crise de imagem da história do Bolsonaro, afetou o ex-presidente, isso pode também afetar a percepção com relação ao Flávio. Então ele quer tirar da frente esse escândalo, todas as notícias a respeito desse caso, o mais rápido possível para evitar assim uma percepção na hora da população responder a pesquisa associando o Bolsonaro ao caso das joias. Porque o futuro do Flávio também está em jogo, pessoal. O Flávio, se ele tiver algum problema de imagem com relação ao Bolsonaro, podem ocorrer obstáculos para ele ser de fato o candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. E ele precisa ser o candidato do PL para evitar justamente a ascensão de Michele. Você sabe que o Bolsonaro ele tá usando o Flávio para ganhar tempo. Link aqui no card, expliquei tudo isso, para evitar assim a ascensão de Michele. O Valdemar Costa Neto não queria que o Flávio fosse o candidato do PL. O Valdemar Costa Neto preferia o Walter Braga Neto, que foi ministro do Bolsonaro, trabalhou com a segurança do Rio de Janeiro e foi o candidato a vice do Bolsonaro em 2022. Porque na visão do Valdemar Costa Neto, o Braga Neto teria mais chances de vencer ou ter mais votos. Por isso que o Flávio está tão desesperado para tirar esse assunto, para colocar outra pauta na frente. Porque a pesquisa poderia revelar que Michele está mais fortalecida, porque ela vai contar na pesquisa, e o Bolsonaro está enfraquecido. Enfraquecendo assim também o Flávio, colocando o futuro dele em jogo. E por esse motivo também que o Flávio ele já começa a usar essa questão da segurança pública. Porque a segurança pública é um tema muito caro para o Rio de Janeiro, para a população votante do Rio. Então ele já tenta usar esse episódio do Moro, do Lula, do CPX e da segurança pública para se promover politicamente como candidato à prefeitura no ano que vem. Porque o Walter Braga Neto ele era favorito para disputar a prefeitura do Rio por conta da questão da segurança pública. Nos debates, ele poderia se sair melhor do que o Flávio. O que o Flávio vai falar de segurança pública num debate? Se ele falar qualquer coisa, o Dudu Paes vai falar assim: ô Eduardo, você tem relação com o Adriano da Nóbrega. Você tem relação com milícia. E aí? O que você está querendo falar de segurança pública? Você vai favorecer a cidade do Rio de Janeiro para os milicianos, para os seus amigos, por essa relação de compadrio. Então não tem como, é muito difícil pro Flávio responder. Se o Dudu Paes falar um negócio desse, é capaz do Flávio ter outro piripaque e acabar se borrando todo, como aconteceu em 2016. Por isso que eu vejo que o Flávio ele faz esse movimento para abafar o escândalo das joias, evitando uma redução da popularidade do Bolsonaro, e já coloca em pauta um assunto que é caro para a população do Rio no ano que vem. Mas não deixe de ser ultrajante ver alguém como Flávio Bolsonaro agindo dessa forma. Ele que tem relação direta com a milícia do Rio.